Da Rádio Bandeirantes. 11h02, já na linha para conversar conosco o nosso convidado, estamos ainda, né? Eu me lembro que a estreia do Manhã Bandeirantes no ano passado, havia toda uma expectativa de que fizéssemos um programa que começasse em alto astral, e trazendo informações de uma revista eletrônica no rádio. Entretanto, a gente teve que começar justamente com a prestação de serviço, que também é uma marca do programa, mas uma prestação de serviço na maior tragédia climática da história do nosso país. E está na linha para conversar conosco o Rodrigo Paiva, que é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o IPH, da URGS, para falar sobre justamente as enchentes, e uma publicação, as enchentes no Rio Grande do Sul. E a primeira questão que faço para o Rodrigo, até eu falava no início do programa, Rodrigo, eu voltei de férias hoje, portanto é o primeiro programa que seria marcando, né, esse um ano da enchente, e eu falava aqui que o mais importante é que, evidentemente, que isso não se repita, mas mais do que qualquer outra coisa é que tenha se aprendido as lições para que isso não volte a acontecer. De fato, estamos aprendendo, as coisas estão acontecendo. Que análise você traz para a gente aqui no nosso Manhã Bandeirantes? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fabiano, bom dia, ouvintes. Com certeza houveram aí grandes aprendizados, digamos assim, do ponto de vista da academia, né? As universidades, os pesquisadores trabalharam bastante durante o evento, né, para fornecer informações para a população e tomadores de decisão, mas depois que o desastre, que as águas baixaram, né, o trabalho continuou. Foram feitas inúmeras pesquisas, estudos, e essa publicação que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico liderou, de certa forma, sintetiza vários desses resultados e trazem vários aprendizados, né, que a gente tem que ser mais resiliente em relação a futuros. Estamos com algumas situações aí de problemas de conexão, Rodrigo. Nós vamos refazer o contato, porque houve um corte bastante significativo aí no final da tua manifestação. A gente não pôde depreender exatamente o que a gente precisava. Vamos ver agora se a gente consegue compreender. Rodrigo, por favor, me ouve? Estou te ouvindo, tá me ouvindo? Perfeito, agora sim, agora parece que estabilizou. Eu vou pedir que você só complemente ali o que você dizia no final da manifestação. Rodrigo, não, vamos refazer o contato realmente com o Rodrigo Paiva, que é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Começou bom ali o áudio, depois ele teve uma instabilidade que infelizmente acaba sendo normal, né? Nesse período aí de conexões digitais, muitas vezes a gente tem esse problema. Nós vamos refazer o contato com o Rodrigo Paiva. Vamos ver se agora melhorou. Rodrigo, por favor, me ouve? Agora sim, agora perfeitamente, Rodrigo, então você complementava ali a sua manifestação inicial em relação à questão da resiliência climática. Isso, então, como eu disse, né, foram feitos vários estudos, um deles foi sintetizado aí pela Agência Nacional de Águas, nessa publicação, e são informações importantes para a gente estar se preparando cada vez mais e ser mais resiliente, né, a futuros eventos extremos como esse do ano passado, que infelizmente eles podem acontecer novamente. O quanto que esses radares meteorológicos que nós temos e também as obras que estão sendo feitas em relação aos comportas podem minimizar impactos de algo parecido com o que a gente teve no ano passado? Por favor, Rodrigo. Então, vamos começar com a questão dos radares e do monitoramento hidrológico e meteorológico, né? É muito importante que a gente seja capaz de acompanhar essas chuvas extremas e os níveis dos rios em tempo real para que a gente possa fazer previsões e alerta antecipado à população. Existem várias formas de fazer esse monitoramento, uma delas é através dos radares, né? É interessante, mas a gente tem insistido que é importante também a instalação dos pluviógrafos, os medidores em campo, né? Densificar essa medição, porque são as medições assim, mais precisas, mais acuradas, né, que complementam esses radares. E em relação às
as comportas, né, e os diques, a gente observou durante o último evento várias falhas e várias vulnerabilidades, né. É importante que esses sistemas sejam recompostos o mais rápido possível para que a gente esteja protegido em relação a uma nova cheia. Se a cheia acontecesse novamente esse mês, possivelmente as águas entrariam novamente na cidade de Porto Alegre e outras cidades da região, né? Ainda não se finalizou o trabalho de reforma, digamos assim, desses sistemas. Muito bem. E justamente sobre a questão das comportas, algumas já estão sendo fechadas, há todo um estudo para isso. Elas funcionando normalmente como deveriam, como devem, ainda assim há o risco de novas inundações, desde que aconteçam chuvas potenciais como aconteceram no ano passado? Então, esse sistema de proteção contra cheias, se ele funcionasse a pleno, a gente não teria a inundação de grande parte da cidade de Porto Alegre, né? Houve a falha nas comportas, né? Mas houveram outras falhas também, locais em que o dique estava abaixo do projeto, locais em que haviam aberturas do dique, né? Então, são uma série de locais aí que devem ser corrigidos. Não é só a questão das comportas. Claro. Estamos conversando com o Rodrigo Paiva, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, falando sobre a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. E o risco, dentro daquilo que se estuda, ele realmente tem um potencial de acontecer de novo pelas questões climáticas, ou vai demorar para que tenhamos um risco de novos episódios como aquele que nós tivemos no ano passado, Rodrigo? Sim. Esse tipo de evento, embora a gente estude em termos de recorrência, né? A gente diz, na média ele acontece uma vez a cada 50 anos. Mas a gente não tem como prever exatamente quando ele vai ocorrer. Pode ser que aconteça esse ano, pode ser que aconteça no ano que vem. Por exemplo, a gente teve aquelas cheias em 2023, né? E fomos surpreendidos em 2024 com uma nova cheia. Então, a gente pode ter eventos extremos em anos consecutivos. Por isso é importante a gente acelerar esse processo de aprendizado e de preparação para um novo evento. Mas, somado a isso, a gente tem a questão da mudança climática, né? O conhecimento atual e as projeções atuais apontam que no Rio Grande do Sul a gente deve ter um aumento da intensidade das cheias e da frequência. Então, uma cheia pode ser 20% mais forte, ou seja, o nível da água pode ser 3 metros a mais no Rio da Serra, né? Ou cheias que aconteciam a cada 50 anos, eventualmente podem acontecer uma vez a cada 10 anos. É isso que a população fica sempre nessa ansiedade. Quando tem uma chuva, já começa esse receio de que volte a acontecer do que aconteceu. Agora, elas tendem a aumentar em 20% e até serem 5 vezes mais frequentes, indica esse estudo. Realmente, esse é um aspecto que você está colocando agora que pode acontecer. E, em sendo 20%, nós evidentemente teríamos um problema muito maior em relação a onde a água iria alcançar. Em relação a 5 vezes mais frequentes, quer dizer que poderemos ter outra, como você bem colocou agora há pouco, não num período de tempo que nós tivemos desde a enchente de 41 para agora 2024. Quer dizer, teríamos um lastro menor de um acontecimento para o outro, justamente devido a essa mudança das questões climáticas, aliada à estrutura que a gente não tem preparada para enfrentar uma vazão desse tamanho. É por aí, se a gente fosse resumir essa questão do estudo, Rodrigo? É por aí. Então, primeiro em relação à intensidade do evento, né? O que significa ser 20% mais intenso? Significa que uma vazão 20% maior num Rio da Serra, que varia bastante, de repente a cheia levaria os níveis a 3 metros a mais, né? Então, um local que não foi inundado, nessa cheia, eventualmente ele pode ser inundado numa próxima cheia, e com 3 metros a mais de coluna d'água, né? Então, pode causar um grande estrago. Aqui na região do Guaíba, de Porto Alegre, isso pode representar um acréscimo nos níveis de meio metro a 1 metro. Ou seja, mesmo que a gente recupere nosso sistema de diques,
ele ainda assim poderia ser superado por uma cheia maior do que a cheia de 24, né? Então essa é uma grande preocupação. E em relação à recorrência do evento, né? Bom, pode ficar mais frequente, né? Isso faz com que a chance de a gente observar uma grande cheia nos próximos anos é muito grande, tá? Por isso a necessidade de uma preparação o quanto antes. Pois é, e aí a partir disso, Rodrigo, sabendo que nós teremos essa possibilidade de 20% e também de 5 vezes mais frequente, quais são as medidas principais que você vê que estão sendo feitas e as que não estão sendo feitas, que precisam de uma velocidade maior a fim de evitarmos tragédias do tamanho que nós tivemos no ano passado? Tá bem. Bom, algumas medidas que estão sendo feitas é a questão de levantamento de dados básicos, mapeamentos, né, do terreno, a batimetria dos rios. Isso é muito importante para a gente fazer mapas das áreas de risco, né? A própria prefeitura está contratando estudos aí para verificar as fragilidades desse sistema de diques, né? É importante que isso seja feito com bastante velocidade, tá? Eu acho que algumas medidas que deveriam ser feitas e que são relativamente rápidas são, por exemplo, preparação mais de planos de contingência, né? Então, plano de contingência está previsto na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. São planos do que fazer exatamente durante um próximo evento, como evacuar a população, né? Para onde ir, quanto tempo a gente tem, né? Se vocês perceberem, no último evento as pessoas estavam um tanto perdidas, né? Sobre o que fazer. Então, decisões mais acertadas durante um evento extremo diminuem muito os impactos negativos, as perdas de vida, etc. Sem dúvida nenhuma. Esse trabalho é que precisa ser realizado. Não é projetar que vai acontecer, causando pânico, mas para que as pessoas saibam o que fazer a partir do evento, que infelizmente a gente tem percebido que a prefeitura até, me lembro que eu conversei com o prefeito Sebastião Melo numa segunda-feira à noite, onde havia a previsão daquela chuvarada toda que acabou no início de janeiro de 2024, houve aquele temporal no início de janeiro que deixou a cidade mais de uma semana sem luz em alguns pontos. Eu me lembro que na segunda-feira à noite eu entrevistava o prefeito Sebastião Melo aqui na Bandeirantes nos 60 Minutos. Ele falava: Fabiano, eu estou saindo daqui, estou indo direto já lá para o Centro Integrado para saber para não só saber, mas já comandar as ações para a partir de amanhã pela manhã, a partir do que se projeta. Só que às vezes nem só essas ações, elas são, somente elas vão resolver o problema, né? São as ações aliadas a comunicação à sociedade do que ela tem que fazer a partir de determinado problema que venha a acontecer. Essa questão do monitoramento que é feito, aliado à comunicação pelo celular, que inclusive teve um período aí que dispararam umas mensagens que eram fakes aí, foi um problema no sistema, mas esse sistema de mensagens e que funciona muito bem, por exemplo, em São Paulo já funciona muito bem, nos Estados Unidos evidentemente funciona brilhantemente. Esse aspecto ele seria o importante, alinhar a comunicação não só sem o risco de um evento, mas também na hora da informação da emergência, Rodrigo? Sim, é muito importante ter a comunicação efetiva e treinada, né? Eu imagino que a gente deveria ter uma situação em que todas as pessoas deveriam ter uma plena consciência de que tipo de risco elas têm na sua residência, no seu local de trabalho, né? Do tipo, esse local a água pode chegar. Quantos metros de profundidade? Quanto tempo demora? Entendeu? E a pessoa já saber que tipo de ação que ela vai precisar tomar durante um evento extremo, né? E não ser orientada durante o evento. Isso aceleraria muito, né? Toda a proteção, né, durante o desastre, tá? E até porque as coisas falham, né? Se a gente observar durante esse evento, teve gente que ficou sem luz, teve gente que ficou sem sinal de celular, né? Tem que ter uma redundância também.
em todas as ações, porque algumas partes da cadeia aí podem falhar. E fato é que nós estamos aprendendo a conviver com isso, uma vez que isso não era algo frequente aqui no nosso, sem isentar a responsabilidade nem de Estado, nem de município e país, enfim, mas fato é que nós estamos aprendendo a conviver com esse tipo de situação climática que, por exemplo, nos países do Caribe, ali onde há já a expectativa de a partir do mês de junho, se não me engano, a outubro, há a expectativa de tufões ali na região do Caribe, enfim, no sul dos Estados Unidos. Já há toda uma preparação para isso. Quer dizer, aqui a gente está aprendendo a conviver com isso também. É por aí, né, Rodrigo? E até utilizar os exemplos da onde funciona muito bem, como acontecem também em alguns países a questão dos tsunamis, que acabam sendo muitas vezes frequentes. É aprender com esses países os quais isso já acontece, infelizmente, e que já há uma preparação, que as pessoas saibam o que fazer a partir do fato, né? Claro, a gente tem que aprender com exemplos positivos, né? A gente está aprendendo com os nossos erros também. E também é muito importante a gente não esquecer do que a gente aprendeu, né? Se tu for pensar, durante a década de 30, 40, 50 e até 60, quando a gente olha nos registros históricos, tiveram cheias assim importantes, né, na região sul do Brasil. Isso motivou até a construção de todo esse sistema de diques, né? Então, naquele momento, a população aprendeu, né, que o problema era importante. Mas, de alguma forma, ao longo das décadas, não aconteceram mais tantas cheias e a população pode ter ido desaprendendo, né, e se despreocupando com isso. Então, a gente tem que, de alguma forma, manter na memória, né, todos esses aprendizados. Alguns locais, como você falou, no Caribe, né, em que todo ano tem chuvas fortes, as pessoas acabam treinando todo ano e estando sempre preparadas, né? No nosso Exato. caso, cheias que não são tão frequentes, mas são desastrosas, né? Às vezes a gente, porque ela não aconteceu, a gente cria uma falsa sensação de segurança e fica mais vulnerável, né? A gente tem percebido muito, né, Rodrigo, que sempre que há os avisos meteorológicos têm sido disparados frequentemente, às vezes toda semana, olha, vai chover tanto em tal lugar, justamente porque já há essa preocupação de que, bom, pode acontecer, sempre se prepara para o pior, entretanto, nem sempre isso acaba se confirmando, até por isso é uma previsão. Mas é importante que essa comunicação seja feita dessa forma, né? Claro. A população também ela tem que entender que às vezes vai receber um alerta, né? E às vezes não vai se confirmar, e que bom que não se confirmou, né? Claro. Que bom que não aconteceu um evento extremo, mas é natural que, assim, por uma questão de segurança, né? Se fazem os alertas assim com mais precaução. Estamos conversando com o Rodrigo Paiva, professor do Instituto de Pesquisa Hidráulicas aqui da URGS. Para a gente fechar, Rodrigo, o quanto a questão do desassoreamento ela é fundamental para que não tenhamos novas inundações? A questão climática a gente não pode controlar, entretanto, a prevenção a partir daquilo que é possível nos nossos rios, nos nossos lagos, enfim, no Guaíba há discussão, lago, estuário, rio, enfim, mas independentemente do que ele seja, ele precisa ser desassoreado. Esse é o ponto fundamental, você diria, nesse momento? Esse não é o ponto fundamental, né? Esse evento de 24 ou de 23, o mesmo de 1941, foi gerado por uma chuva realmente muito intensa, muito volumosa. Mesmo que os rios tivessem um pouco mais, um pouco menos assoreados, a gente teria uma consequência muito parecida, né, em termos de elevação dos níveis dos rios, extensão de áreas inundadas. O desassoreamento ele é importante para a questão de viabilizar a navegação, né, o Guaíba e o Jacuí, o Laguna dos Patos também, né, tem navegação importante. Então, nos locais que fica assoreado, atrapalha a circulação de embarcações, aí sim, né, é importante fazer esse trabalho. Mas os estudos atuais, assim, nenhum demonstra que a gente poderia resolver o problema da cheia com a questão do dragagem e desassoreamento.
Muito bem. Rodrigo Paiva, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, comigo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Rodrigo, muito obrigado pelos esclarecimentos e principalmente relembrar, né, tudo que aconteceu aqui há um ano, que nós realmente tenhamos aprendido que as coisas aconteçam a fim de evitarmos novas tragédias como tivemos no ano passado aqui no Rio Grande do Sul e com certeza a maior tragédia climática do nosso país. Muito obrigado, volte sempre e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Fabiano. Obrigado aos ouvintes. Um grande abraço. Abraço, obrigado. Rodrigo Paiva, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. É um assunto extremamente necessário, né, que a gente traga, porque as pessoas realmente elas têm esse temor de que volte a acontecer algo parecido. Não há expectativa, pelo menos por enquanto nesse ano, mas o Rodrigo deixou claro, né, que são 5 vezes a possibilidade de eventos mais frequentes em relação a chuvas temporais e o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul no ano passado. A gente espera realmente que tenha se aprendido muito, a gente está vendo que as obras estão acontecendo, a gente sabe que também é demorado, é burocrático, mas é necessário realmente que a gente esteja preparado a qualquer momento para algo parecido com aquilo que nós tivemos no ano passado aqui no Rio Grande do Sul.